Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é uma grata satisfação estarmos em aula, em aula, né? Aula doméstica, em uma aula virtual, dentro do nosso curso médio do IBP. E a nossa aula é Antigo Testamento 2, e nós vamos dar continuidade naquilo que nós já estávamos falando na aula passada. Desta feita, nós vamos estudar e ter uma visão panorâmica, ver os principais assuntos dos livros de Reis e Crônicas. Nós vamos estar vendo o primeiro livro de Reis, o segundo livro dos Reis e também primeiro e segundo Crônicas. São os livros que, na tradição judaica, ele é composto de um monovolume, um volume só, é a divisão dos quatro, né, os 4 reinos. E nós vamos estar estudando esses livros. Esses livros está na página aí 61 do nosso livro em apreço. E nós vamos ver por que estudar esses livros. O título Reis, né? Está aí no primeiro parágrafo, equivale ao conteúdo de primeiro e segundo Reis, os quais traçam a história do povo da aliança de Deus sob os reis de Israel. O primeiro rei, nós sabemos que foi Saul, segundo rei constituído, Davi, e em Salomão. Esse período de primeiro e segundo reis compreende justamente essa tríplice monarquia desses 3 reis de Israel. O livro de Samuel, primeiro e segundo reis, formavam um só livro na tradição hebraica. A divisão do livro ocorreu na versão grega, na versão da Septuaginta, na divisão dos 70. Como também esses 4 livros foram intitulados Primeiro e Quarto Reinos. E a Vulgata de Jerônimo de Dalmácia também seguiu a tradição grega e dividiu o livro em 2 partes, os livros em 2 partes. Este livro também ele vai trazer aqui algumas historicidade. Por que esse livro foi escrito, né? O livro de Reis, que é o primeiro livro dos Reis que nós estamos vendo. Nós vamos ver depois algumas considerações, uma visão panorâmica do livro, o propósito e também, né, algumas características especiais deste livro de Primeiro Reis. Este livro foi contribuído muito para a formação histórica da nação de Israel. Também foi usado de diversas fontes para que o livro fosse compilado. Uma das mais antigas na composição dos reis foram os registros reais dos templos, né, que era comum a história dos reis serem registradas em rolos, em pergaminhos, em ostrascos, em papiros, em tabuinhas de argila, e esses registros ficavam também nas paredes dos templos, nas colunas, nos monolitos, enfim, havia uma multiplicidade de maneiras de deixar registrados os feitos dos reis. E os reis de Israel, os seus feitos, os seus atos, foram registrados em pergaminhos. A princípio, o papiro era um material muito caro e se estragava com facilidade. Como era importado do Egito, esse papiro, que é uma forma de papel, ele se deteriorava muito rápido com o manuseio. Então, foi compilado e passou a ser escrito no couro dos animais, onde formam os rolos. Você já deve ter visto imagens assim, dos rolos sagrados do judaísmo, e a história está registrada no couro dos animais, é o pergaminho. E alguns desses pergaminhos foram citados no livro em apreço, né, nos livros que nós vamos estudar. Os enxertos dos registros reais são citados especificamente lá no livro da História de Salomão, 1 Reis 11:41. Também é chamado de livro da História dos Reis de Israel, que está lá no primeiro livro dos Reis, no versículo 14, capítulo 14, verso 19, e o livro da História dos Reis de Judá. O autor, ele não só foi um mero compilador, mas um escritor
e ele se baseou nessas obras para compor os livros de Reis e Crônicas. Não há como mencionar quem é, de fato, o autor dos livros dos reis. Não tem como mencionar quem possa ser. A tradição prega que foi Esdras, o hábil escriba, que tenha escrito esses livros, mas não há como precisar se de fato foi escriba. Esse livro ele compreende por volta de 650 anos antes de Cristo, ou seja, também é pré-exílico. Ele também é pré-exílico, vai registrar esses eventos. Os livros de crônicas e de reis, eles têm alguns propósitos. Vamos mencionar alguns aqui para a nossa aula. Primeiro e segundo reis foram escritos para promover ao povo hebraico no exílio babilônico uma versão bíblica de sua história. Embora os atos, os fatos, né, as narrativas dos livros dos reis tenham acontecido pré-exílio, os escritos foram escritos durante o exílio ou pós-exílio babilônico, como já disse, pelo escriba, o hábil escriba, Esdras. Os primeiros capítulos aqui descrevem o reinado de Salomão, que compreende até o capítulo 11, e ele descreve as circunstâncias que o conduziram ao reinado, a sua oração inspiradíssima, a sua oração maravilhosa que Salomão fez pedindo sabedoria para governar a nação de Israel, algo que nós também podemos usar como um referencial para administrar as coisas, as obras, né, o ministério que recebemos do Senhor para cuidar com legitimidade. Também mostra, né, que nesses 7 capítulos seguintes, né, ele mostra a ascensão de Salomão no âmbito mundial, o apogeu de Israel em prosperidade, paz, poder, glória, tudo durante os primeiros 20 anos de governo de Salomão, está registrado até o capítulo 11 do primeiro livro dos reis. Durante esse período, Salomão edificou e dedicou o templo do Senhor Deus, o templo ali de Jerusalém. O capítulo 11 descreve, a partir de então, o segundo período do reinado de Salomão. Eu até hoje não consigo descobrir por que o templo de Salomão não configurou como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A suntuosidade, o brilho, a beleza singular do templo era algo fantástico. Segundo os relatos bíblicos, o templo era algo maravilhosíssimo. E ele não entra. O templo de Salomão não entra. Engraçado que os jardins suspensos da Babilônia, construído por Nabucodonosor, eles configuram como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o templo de Salomão não configura como uma das 7 maravilhas. Existem outros templos, né? O templo de Helicarnasso, o templo de Zeus, o templo de Apolo, um mausoléu que virou um templo, que hoje é um templo, que é o mausoléu do rei Mausolo, lá em Helicarnasso, o Colosso de Rhodes, eram assim chamadas as 7 maravilhas do mundo antigo. Talvez eu não tenha citado todas, porque não convém, né? Não é próprio a gente ficar discutindo esses assuntos, mas nos prender ao que a Bíblia nos revela. Salomão, ele vai, a partir desse período do capítulo 11, seus 20º ano de reinado a seguir, os últimos 20 anos do seu reinado, começa um período de declínio, onde ele declina para um sensualismo. E a Bíblia vai dizer que ele foi casado, teve 300 mulheres e 700 concubinas, ou seja, mais de 1000. Eu vou considerar mais de 1000. A Bíblia menciona 1000 mulheres. Essas mulheres trouxeram um declínio para Salomão, porque trouxe aí a idolatria,
a sua declarada poligamia, o seu harém era constituído aí de 1000 princesas, e também a desintegração dos alicerces sólidos da nação de Israel, por causa do tributo. Era muito pesado. Esse livro também constitui os personagens principais, né? Da metade do livro são os reis Roboão, no reinado do sul, e Roboão e Jeroboão no norte, é quando vai haver a divisão do reino, quando 2,5 tribos ficam no sul, Jerusalém, né, na região de Judá, e as outras demais tribos ficam no reino do norte, dividindo assim o país fazem uma divisão política, né? Os livros dos reis, nós vamos dar continuidade e passar a ver o segundo livro dos reis. Primeiro livro dos reis já mencionado. Segundo livro dos reis, eles não têm divisão, né? Como já disse antes. Primeiro e segundo é um monovolume, um livro só. E vai narrar as grandes calamidades nacionais que conduziram à queda dos reinos de Israel e de Judá. No ano 822 a.C., Sargão II, melhor dizendo, imperador assírio, ele invadiu o reino do norte e levou cativo parte do povo. Com essa invasão, Deus teve misericórdia e foi protelando o castigo, porque a expatriação, tirar, né, o povo da terra e levar para como escravos para uma outra nação, a chamada diáspora, era o maior castigo da lei. E esses castigos vieram para Israel e também vieram para Jerusalém. Há de se observar que a ordem cronológica ela vem declinando. Então, 822 a.C., depois passou um período, e no ano 586 acontece a invasão babilônica, quando o povo é levado cativo, principalmente os nobres, e nós vamos encontrar Daniel e seus amigos, né, indo para a corte da Babilônia. Nós vamos encontrar, né, a nobreza de Israel, os reis sendo levados como cativos, como escravos para a Babilônia. Muito bem. A destruição da capital de Israel, Samaria, e a deportação de Israel à Síria ocorreu em 722 a.C., como eu falei, com Sargão II. A destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia ocorreu no ano 586 e, segundo o Reis, vai compreender aí os últimos 130 anos da história de Judá, que teve um período aí de 3 séculos e meio, aproximadamente, de duração. O Reino do Norte durou aproximadamente 3 séculos e meio. A grande estabilidade política de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, é notória nas suas constantes mudanças de reis, né? Num período aí de poucos séculos, 19 reis governaram o Reino do Norte. Então, houve 9 dinastias em um período de 210 anos, para ser mais exato. Em comparação com os outros 20 reis e uma dinastia, com uma breve interrupção que houve ali em Judá, que durou aí 345 anos. Deixa eu ir um pouco mais devagar, porque, de repente, nessas informações assim, ditas rapidamente, a gente pode perder alguma coisa. Então, vamos lá, vamos se situar. O período do Reino do Norte durou só 210 anos. O período do Reino do Sul durou 345 anos. E muitos dos profetas literários, né, do Antigo Testamento ministraram durante o período decorrente do segundo livro dos reis. A maioria dos profetas do Velho Testamento está incluída no segundo livro dos reis. Eles relembravam, né, eles advertiam, eles corrigiam, eles exortavam o povo para voltar-se para Deus, porque Deus traria o exílio, como já disse, o maior castigo da lei. Nesse período, nós vamos encontrar Amós, Oséias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias
que eram os profetas de Judá. Em contrapartida, Eliseu e Elias eram os profetas do Reino do Norte. Vou até aqui fazer uma observação, para ver que é por isso que todo nortista gosta de farinha, né? Porque os dois profetas do norte, Elias e Eliseu, gostavam, né, de farinha. Eram os profetas da farinha. Muito bem. Nesses livros, né, nós temos importantes revelações históricas e teológicas que não se acham em Segundo Reis, no que diz respeito ao declínio moral das duas nações. Esse livro, né, o Segundo Livro dos Reis, ele equivale ao primeiro livro dos Reis em questão de propósito, né? O propósito original era propiciar ao povo hebreu, especialmente aos exilados da Babilônia, uma interpretação clara, uma interpretação profética de sua história durante a monarquia dividida, para que não repetisse os pecados do passado. Ou seja, Israel está cativo na Babilônia. Também pós-exílio, está saindo, né, esse período de transição do cativeiro babilônico para a reentrada na terra, né, tomando posse novamente da terra prometida. Eles estão regressando do cativeiro babilônico. Então, esses dois livros, né, o livro para nós dois, mas na tradição judaica, um único volume, Primeiro e Segundo Reis, eles trazem esta reflexão, mostram os declínios, né, da nação, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, para que o povo tome ciência que esses eventos eles foram vaticinados, eles foram profetizados, foram preditos antes que houvesse a deportação, antes que viesse a diáspora. E para que o povo não incorresse nos mesmos delitos, esses registros históricos mostram a ascensão, o declínio desses reis. 19 no norte, 20 no sul. Ou seja, num total de 39 reis que administraram o país, né, de Israel, dividiram o reino, causaram muita tragédia, tanto espiritual quanto social, trágicas para a história da nação israelita, e esses registros estão também registrados para a nossa sabedoria, para que nós tivéssemos o conhecimento a respeito deste assunto. O nosso livro, ele traz essas informações, e a principal seção do segundo livro de Crônicas fala da importância do culto e da obediência, né? O cronista, ele avaliou os reis de Judá, não só por suas realizações seculares, mas com base na sua fidelidade para com Deus, naquilo que evidenciava apoio no culto no templo. Nós vamos ver que, a partir de Salomão, quando o declínio espiritual começa em Israel, com a idolatria que as mulheres que Salomão casou começaram a trazer os seus deuses para dentro do Estado de Israel. E, a partir dali, começa um declínio espiritual. Embora muitos reis surgem, né, em meio às densas trevas da obscuridade da idolatria, reis que promoveram um renovo espiritual para a nação. Nós vamos encontrar alguns clarões, alguns reis que trouxeram esses lampejos de espiritualidade da forma como a lei de Deus pedia. Eu posso citar aqui, assim, de memória, Joás, o reformador, Josafá, Ezequias e outros. O próprio Manassés, depois, né, voltou para o cativeiro, tomou um pouco de coragem, de vergonha e assumiu a postura, né? O Manassés é o filho pródigo do Velho Testamento. Muito bem. Terminamos, então, o segundo livro dos reis. Vamos passar para o livro das Crônicas. O livro das Crônicas, primeiro livro de Crônicas, está aí na página 75. Nós vamos estudar este livro, ver aqui as principais informações de Crônicas, para que a gente possa ter uma visão panorâmica do livro. Este livro de primeiro Crônicas, ele vai trazer algumas genealogias. E
este nome, Crônicas, ele traz esse seu nome por causa da Vulgata latina. A Vulgata que vai trazer estes registros crônicos, de crônica, né? Toda a história sagrada. E esse livro de Crônicas não deve ser confundido com o livro da história dos reis de Judá, e nem com o livro da história dos reis de Israel, porque esses eram relatos reais de caráter oficial empregados na composição de primeiro e segundo reis. Embora cite, né, passagens dos livros dos reis, ele traz uma visão diferenciada, traz uma diferenciação dos eventos que ocorreram nesse período, né? O autor também é desconhecido, a descrição, a tradição acredita ou também a Esdras, e provavelmente esse fosse o autor, né? Já um hábil escriba, um levita, alguém que estritamente estivesse associado ao templo, já que Crônica está centralizado no culto de Jerusalém. Está aí na página 72 do 4º parágrafo. As diferenças, né, de primeiro Crônicas e Reis aqui. Embora Crônicas mostre dependências, né, dependência dos livros de Samuel e Reis, há diferença considerável no conteúdo e na perspectiva teológica, porque o objetivo aqui em Crônicas é voltado para o culto no templo. Crônicas não foi escrito para complementar as obras anteriores de Samuel, de primeiro e segundo Reis, mas nem é uma simples recomposição. O livro ele oferece uma nova interpretação da história da monarquia de Israel. Por isso que eu disse que ele é uma repaginação dos livros históricos de primeiro e segundo Reis. Crônicas se dirige à comunidade restaurada, a comunidade recém-chegada, pós-exílio, ali em Jerusalém, e explica que Deus ainda tinha um propósito com Israel. Samuel e Reis se dirigem à comunidade lá no exílio e explicavam por que a monarquia de Israel havia fracassado e foi à bancarrota. Crônicas foi escrito com uma perspectiva sacerdotal, enquanto Samuel e Reis foram escritos numa perspectiva profética. Crônicas procura apresentar uma história abrangente, começando, né, com os relatos genealógicos, desde Adão até Samuel, mas Samuel e Reis se limitam ao período da monarquia, melhor dizendo. No livro dos Reis, Judá ainda aguarda a libertação do cativeiro, mas Crônica termina com um decreto de Ciro, que anuncia aí o retorno do povo cativo na Babilônia para o retorno em Judá. Crônicas também apresenta Davi e os reis de Judá e evita tecer comentários sobre o reino do norte. Mesmo o reinado de Saul, ele é tratado assim como um preâmbulo, né? Não tem tanta ênfase. O autor de Crônicas ele não dá muita ênfase ao reinado de Saul. Ele potencializa mais e cita mais o reinado de Davi. E Crônicas relata as contribuições de Davi e Salomão, né, que foram destinados para a construção do templo e dos palácios reais. Mas o tempo central é o assunto de primeiro Crônicas. O primeiro Crônicas vai trazer as genealogias, né, o plano de Deus, o plano redentor por intermédio de Davi e o plano de Deus, né, como uma redenção de Deus para o culto. Tudo registrado aí. Primeiro Crônicas, capítulo 1, capítulo 10, capítulo 21 até o 29. Algumas considerações a serem observadas em Crônicas. A origem e a perspectiva do livro, elas são pós-exílicas, que foram escritas na metade do segundo século, melhor dizendo, na metade do século V, por volta de 550, 545, como já disse no começo da nossa aula, antes de Cristo. Possivelmente foi Esdras que escreveu quando um segundo grupo de judeus exilados vieram da Babilônia e da Pérsia e regressaram à Palestina. Vai tratar também das invasões de Israel e a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor
né, que compreendeu aí de 606 a 586 a.C. Ele dá um salto na história, né? Ele não menciona o período do cativeiro de 70 anos, né? Ele já vem subsequentemente após o cativeiro babilônico. E os livros, eles voltam mesmo, né? Eles trazem esse propósito, alicerçar, fundamentar, firmar, né, a premissa espiritual da nação de Israel e do seu comprometimento para com Deus. Os livros das crônicas foram escritos para vincular os judeus, porque houve, né, a miscigenação, a mistura dos judeus com os babilônicos, com os persas, com os medos ou medos. E nós vimos nos livros históricos que houve até separação. Alguns dos judeus não voltaram, outros miscigenados voltaram. E a proposta desse livro é justamente esse: tornar de novo um elo, fazer com que o legado messiânico, que o vínculo, né, do povo de Deus fosse novamente religado no culto a Deus, através do culto a Deus, através das profecias messiânicas, para que elas viessem, então, a ocorrer. E há três coisas a se ressaltar aqui: a importância da preservação das tradições religiosas, culturais e espirituais dos judeus. Isso era de suma importância. Por isso que se crê que o autor tenha sido o Esdras. Aí também é importante salientar, né? O escritor de crônicas, ele vai salientar e reforçar a importância da observação da lei, né? Da legitimidade do templo, porque os judeus, ele tinham o templo como um amuleto. Os judeus, ele tinham o templo como algo, né? Ainda não tem mais o templo nos dias de hoje. Resta só o Muro das Lamentações, o último vestígio do Templo de Salomão. Mas eles veneravam o templo. Tanto é que o templo depois foi destruído, depois foi reconstruído por Herodes Magno para que fosse feita a política da boa vizinhança. E há de se observar também que depois o templo é destruído finalmente no ano 70, e depois não é mais reerguido. E essa importância do templo, do sacerdócio, essa continuidade daquilo que havia sido perdido nesse período exílico, é reforçado, é uma volta para né, o costume, a volta para os rituais, uma volta para as observações da lei, o livro de Crônicas. Também traz a esperança máxima, né, uma observação aqui, um propósito de uma esperança máxima de Israel na promessa divina de um descendente messiânico da casa de Davi para se sentar para sempre no trono, como uma dinastia. Então, eles tinham que ter aí mais do que uma devoção, mas sim uma lealdade para que essa promessa messiânica ocorresse e viesse de fato a acontecer, porque era a esperança dos judeus e, é claro, a esperança da humanidade. Segundo Crônicas, ele traz aí um contexto histórico, alguns detalhes que é de importância a gente salientar. Ele abrange o mesmo período da história de primeiro e segundo reis. O reinado de Salomão, que durou aí de 971 até 931 a.C., compreendendo um período de 40 anos. Isso mesmo, 4 décadas antes de Cristo. Compreende também o período do reino dividido, de 930 a.C. até 586. 722, o problema, né, que ocorre da invasão dos assírios no Reino do Norte, e 586, a tomada, então, de Jerusalém e a leva do povo para o cativeiro babilônico. E, diferentemente de primeiro e segundo reis, que seguem a história
das duas partes do reino dividido. Segundo Crônicas está focalizado exclusivamente o destino de Judá, porque o escritor ele vai considerar o Reino do Sul como o principal fluxo, né, para o evento messiânico, para a redenção, a história da redenção de Israel, posto que o Templo de Jerusalém permanece como o centro de verdadeira adoração, de verdadeira devoção a Deus. E para os judeus, o templo era o canal, a porta de entrada para se falar com Deus, para se comunicar com Deus e o adorá-lo, e reverenciá-lo, e receber da parte dele as bênçãos. O canal, a porta para a bênção de Deus era o templo. Uma outra observação é que o autor vai mencionar que os seus reis eram todos descendentes de Davi. Ele traz uma linhagem messiânica, né, uma genealogia do Messias a partir da casa de Davi. E quando supostamente se perde isso, no período interbíblico, né, essa condição pós-exílio, nós vamos ver que veio as sinagogas, né? Veio, né, nesse período interbíblico, surgiu no período da diáspora, né, as sinagogas. Depois houve um período de silêncio, e durante esse período de silêncio que se há uma preocupação em manter a linhagem messiânica. É onde vai surgir alguns partidos em Israel durante esse período de silêncio, 400 anos aproximadamente. E nesses partidos nós vamos encontrar no Novo Testamento os saduceus e os fariseus. E essa briga se dá justamente por ocasião da linhagem davídica. Os fariseus arrogavam ser os, de fato, verdadeiros adoradores no templo, porque eles julgavam ser da casa e da linhagem de Davi. Os saduceus receberam esse nome por causa do sacerdote Zadok. Sadok é de onde vem as palavras saduqueu. Na nossa língua, há portuguesamento saduceus. E embora eles meio que ainda com conflitos ideológicos, mas é claro, por ocasião do Sinédrio, tinha uma certa harmonia, eles arrogavam ser também, por ser da linhagem sacerdotal, os legítimos detentores do conhecimento da lei. E por isso que havia essa briga entre saduceus e fariseus. E o escritor de 2 Crônicas, ele vai mostrar justamente o período, a linhagem, melhor dizendo, davídica desses reis em Judá. Judá, a tribo predominante entre os judeus, que voltaram a reconstruir Jerusalém e o templo. Nós conhecemos a história através de Esdras e Neemias, que não é o assunto da nossa aula agora, que reconstruíram primeiramente os muros e depois o templo. Segundo Crônicas, foi escrito na perspectiva sacerdotal, na segunda metade do século V, quando então o templo e o sacerdócio e o conceito davídico voltaram a ter uma importância capital. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas também foi dirigido, né, aos remanescentes judaicos que voltaram, né, do cativeiro babilônico e sentiram a urgência, a necessidade de reaver a sua herança espiritual. Ao invés de salientar o lado sombrio do passado de Israel, o livro ele vai enfatizar o avivamento, a reforma, a recuperação da fé para os exilados que estavam desalentados, que buscavam um futuro melhor na Terra Prometida e uma esperança de redenção. Esta era a proposta do livro, quando ele mostra tudo, né, o poder, a ascensão, a queda, o declínio dos reis de Judá e do Reino do Norte.
Nós vemos nesses livros a importância de conhecer a história, né? Porque Deus, ele trabalha na história, ele age na história, e como um sábio teólogo, amigo meu, disse, uma certa vez, Elias Ferreira, em memória, ele disse que Deus escreve a história, é Deus quem escreve a história, e eu creio nisso, que o nosso Deus, escrevendo a história, inspirou homens para compilar a Bíblia Sagrada, que nos traz a história e nos mostra que os acertos e os erros dos homens que foram registrados nas palavras da Bíblia para o nosso elevo espiritual e principalmente para o nosso aprendizado, o nosso ensino, para que aprendêssemos com os erros e para que copiássemos os acertos daqueles reis de Israel. Há uma observação aqui a ser feita, que este livro ele mostra justamente essa discrepância entre os erros e os acertos. Como nós temos um espelho, a Bíblia é um espelho, nós temos como aprender, observar, também transmitir o conhecimento que é os registros sagrados. E esses livros históricos têm essa premissa de nos mostrar que, assim como os homens do passado erraram, nós também podemos errar e corrigir os nossos erros para melhor servir ao Senhor. É sempre bom voltar para o altar de Deus e retornar para o Evangelho. Meus irmãos, fiquem com esta boa aula. A gente volta numa próxima oportunidade para nós falarmos a respeito dos demais livros históricos que estão aí subsequente do nosso livro, que está aí, que vamos ver a partir de então, que é livro de Esdras, Neemias e Esther. Ok? A gente volta na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos.